Paz, meus irmãos, graças a Deus, juntos aqui com vocês, aqui pelo YouTube, falando da palavra do Senhor, é um prazer estar junto com os irmãos. Nossa pergunta hoje, nosso tema de hoje, aqui no Tirando Dúvidas, é um tema bem, digamos assim, bem cascudo no meio cristão na igreja. Tanto as pessoas que não são cristãs no mundo, elas observam isso das igrejas, que é o seguinte: o costume de mulher cortar cabelo, de se depilar, de homem cortar a barba, tem igrejas que não dizem que não pode, tem igrejas que dizem que pode, tem igrejas que não permitem, tem irmãos que não se sentem bem fazendo isso. E então esse é o nosso tema de hoje. É aquele tema que não é de uma pessoa, uma pergunta exclusiva de uma única pessoa, mas eu tenho certeza que se você acompanha, se você conhece algum evangélico ou é evangélico, sabe que tem igrejas que dizem, a mulher não pode cortar o cabelo, o homem não pode cortar ou deixar a barba certo tamanho, não pode cortar, não pode se depilar, não pode... Como assim? Então essa é a nossa pergunta de hoje, né? É errado cortar o cabelo e se depilar? O que a Bíblia fala sobre isso? Pois é, vamos ler então primeiro. Não vou ler tudo, mas vou ler apenas alguns versículos de 1 Coríntios 11. Olha só, podemos ler aqui o versículo 3, que diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Veja só, aqui continua falando, né? Você pode continuar a leitura aí na tua casa, mas baseado nesse texto aqui de Paulo, que existem essas dúvidas, né? E o que nós podemos entender na realidade é que Paulo, ele orientou ao povo da igreja de Corinto com relação a isso, porque Corinto é uma cidade portuária, e lá em Corinto, então, as prostitutas, elas rapavam o cabelo, né, ficavam careca. E para então as irmãs da igreja não se confundirem, não forem confundidas com as prostitutas, então ele disse, é melhor que deixe crescer o cabelo. Se você continuar lendo aqui, você vai ver, né? E então, na realidade, surgiram muitos costumes dentro da igreja cristã por causa dessa palavra de Paulo. Mas nós podemos observar que são costumes de religiões, são costumes, tradição de homem. Não é doutrina bíblica. É uma coisa que os homens criaram, interpretando, vamos dizer que errado esse texto de Paulo. Mas é pecado, então, a mulher cortar o cabelo, ou o homem, né, usar barba de um tipo, ou cabelo de um tipo? Na realidade, não é pecado. Porque nós podemos entender que cortar o cabelo ou se depilar, né, como a gente vê muitas mulheres, principalmente, é um assunto assim um pouco delicado de ser falado, mas mulheres que, coitadinha da Bíblia, quando são colocadas debaixo do braço, porque por não se depilarem, né, a coisa ali pode estar meia crítica, ou seja, questão de higiene.
E a questão de higiene, então, é importante tanto para homem quanto para mulher. Então, o homem pode se depilar, por exemplo, tem homens que têm muitos pelos no peito, né? E não gosta disso, ou causa um odor não agradável. É pecado se o homem se depilar? Claro que não, é questão de higiene. Não tem nada a ver, é a mesma coisa que fazer a barba, né? E para a mulher, então, depilação, né, é a mesma coisa que cortar o cabelo. Para o homem, a depilação é a mesma coisa que fazer a barba. Para a mulher, é a mesma coisa que cortar o cabelo. Então, não é pecado. Mas as pessoas se baseiam nisso que Paulo falou para as irmãs cristãs, no caso, as irmãs de Corinto, por causa das prostitutas. E se baseando nisso, então, o povo tem a mentalidade de que a pessoa que se declara, vou usar a palavra crente, não pode nem cortar o cabelo, nem se depilar, tanto homem quanto mulher. Mas não é isso. A Bíblia não proíbe isso. Então, veja só, se depilar faz parte da higiene de cada um. Se a pessoa se sente bem sem se depilar, pois então fique. Mas a depilação faz parte da higiene corporal, para não causar mau odor, né? Não ter aquele cheirinho, e então não é pecado. A mesma coisa depilar as pernas, não é pecado. Então isso podemos entender. Posso me depilar? A mulher pode cortar o cabelo? Pode sim, mas são costumes de homens, e não foi Deus que determinou isso. Então tá aí, gente, pegando o gancho com a pastora, tudo que seja feito com decência, né? Seja feito com decência, vai lá no espelho e olha lá, né? Se o Espírito Santo vai estar com você, do jeito que você está fazendo, tá na bênção. Tudo com decência, que não seja com objetivo de sensualidade, de qualquer sedução que não seja... que seja errado, digamos assim, não é? Então você entende, né? Então eu agradeço aí a todos os irmãos aí que já tinham nos questionado sobre esse assunto, né? Como eu falei, não é uma pergunta exclusiva, é um assunto que gera muita polêmica dentro da igreja. E você, se você não concorda, que Deus abençoe a tua vida, não é? Nós não estamos aqui para obrigar ninguém, eu agradeço a audiência. Convido você, antes de você nos criticar, a conhecer nosso conteúdo. Entra aqui, conhece o nosso conteúdo. Se você quiser, pode se inscrever nos abençoando assim e também outras pessoas. Agradeço você que ficou até o final. Deus abençoe.